Fala pessoal, professor Neto Ferreira de Matemática e Raciocínio Lógico, dando continuidade aqui a questões da AOCP, o Instituto AOCP. Vamos agora para o tema negações e equivalências das proposições compostas. Então vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta a negação da proposição. Mauro gosta de rock ou João gosta de samba. Então essa questão está pedindo o quê? A negação da proposição. Negação. E essa proposição é uma proposição composta ligada pelo ou. Então, só para a gente revisar aqui, essa questão a gente faz rapidinho porque é regra, né? Vou escrever aqui. A negação de uma proposição composta P ou Q, que é simbolizada, né? É equivalente ao quê? É equivalente, ou seja, é a mesma coisa que o quê? É você negar a primeira proposição P, negar a segunda proposição que é Q e trocar o ou por I. Ou por I. Vale ressaltar que a negação tanto faz ir como voltar. Então você não precisa decorar duas regras, que você sabe uma, você sabe a outra. Porque como seria a outra? A negação do ou. Como seria a negação do ou não, do i? Se do ou é com i, do i seria a mesma regrinha com ou. Então a regra é só. Então você ia negar as duas proposições, P ia virar não P e Q ia virar não Q, só que você ia trocar o i por ou. Então não precisa decorar duas coisas, porque é uma regra só. Então como é que a gente nega? Mauro gosta de rock. Então negando isso fica Mauro não gosta de rock, né? Ou você troca por i e João não gosta de samba. Então a negação dessa proposição ficaria a negação. Mauro não gosta, né? Porque gosta de rock, fica não gosta de rock. João gosta de samba, ia ficar João não gosta de samba. A gente nega o verbo, né, principal. Gosta, aí fica não gosta. E o ou a gente ia trocar por i. Então a negação ia ficar dessa maneira. Qual é a alternativa? Mauro não gosta de rock e João não gosta de samba. Letra E. Mauro não gosta de rock e João não gosta de samba. É uma questão que você faz em 10 segundos, se você souber, né? Quem nunca fez acaba até marcando o quê? A letra C. Bota Mauro não gosta de rock ou João não gosta de samba. Beleza? Então vamos lá. Qual é a negação? Então mais uma vez, qual é a negação de Marta é casada e Luísa é solteira? A mesma regra anterior. Como é a negação do i? Com ou é i e com i é ou. Então fica o quê? Marta é casada, fica Marta não é casada. Luísa é solteira, fica Luísa não é solteira. E esse i a gente troca por ou. Marta não é casada ou Luísa não é solteira. Resposta é essa que está na letra C de casa. Marta não é casada ou Luísa não é solteira. Beleza? Bem direto. Dizer que não é verdade que Camila é estudante e Gabriela é professora é logicamente equivalente a dizer que... Então, isso é uma maneira diferente de a gente perguntar o que é negação. Quando a gente tem aqui esse termo não é verdade,
significa o que isso? Negação. É o mesmo que ele está dizendo o quê? Negando o que vem depois, que é Camila é estudante e Gabriela é professora. Então, negar essa frase que vem depois, isso aqui tudo, como é que nega isso aqui tudo? Aí ele pergunta, é logicamente equivalente a dizer que... Tem gente que confunde e faz, isso é negação ou equivalência? Negação e equivalência são termos que se encontram. Porque o que é que ele está dizendo quando a gente faz a negação do i? Porque essa frase vai ser com i, ó, o i aqui, ó. Mais uma vez vou escrever. Negar uma proposição composta que tem o i. Negação de P e Q. É equivalente ao que, minha gente? É você negar a primeira parte, negar a segunda e trocar o i por ou. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Ele está falando o quê? Não é verdade que... Então a frase Camila é estudante e Gabriela é professora é a mesma coisa que fosse essa frase aqui. É como se fosse isso. Então isso aqui é equivalente ao quê? A tu negar a primeira parte, negar a segunda e trocar o i por ou. Pronto. É isso que está acontecendo aqui. Então como é que a gente vai fazer a negação disso aqui? A negação vai ser o quê? É equivalente ao quê? Camila é estudante, vai ficar não é estudante. Não é isso? E você vai trocar por ou. Gabriela é professora, vai ficar o quê? Gabriela não é professora. Então isso é apenas uma maneira diferente de pedir negação. Ele não pediu diretamente qual é a negação de algo, de uma proposição. Dizer que não é verdade e pedir a verdade ou o que é logicamente equivalente, isso aí é a negação. Quando ele fala é logicamente equivalente a dizer que, então ele quer a negação. Ele podia perguntar, dizer que não é verdade que Camila é estudante e Gabriela é professora é o mesmo que dizer o quê? É o mesmo que dizer é logicamente equivalente. Enfim, então tem que estar atento à interpretação do que a questão está pedindo. Então qual seria a letra? Camila não é estudante ou Gabriela não é professora. Letra A. Camila não é estudante ou Gabriela não é professora. Negação do i. Beleza? Mais uma vez, ó. Dizer que não é verdade que... Então ele está dizendo não é verdade que o quê? Joana gosta de filmes e Jair gosta de pipoca doce. É logicamente equivalente a dizer que é verdade que... Então é outra maneira dele pedir a negação. Quando ele diz não é verdade que alguma coisa e quer a verdade, isso dá ideia de oposição também. Não é verdade e é verdade, dá ideia de quê? De negação, de oposição. Então você vai buscar o quê? A negação dessa proposição aí. João gosta de filmes e Jair gosta de pipoca doce. Trazendo um paralelo, comparando com uma proposição simples. Eu falo assim, não é verdade que Neto é professor de matemática. Qual é a verdade, então? Não é verdade que Neto é professor de matemática. Não é verdade é o mesmo que mentira. É mentira que Neto é professor de matemática. Qual é a verdade? Que Neto não é professor de matemática. Então eu estou negando. Ó. É mentira. Veja, eu vou até escrever. Tu fala assim, ó. Não é verdade que... Aí tu coloca. Neto é professor de matemática. Isso é uma proposição simples. Aí eu quero a verdade. É verdade que... Então, qual é a verdade? Se não é verdade que Neto é professor de matemática, não é verdade significa o mesmo que o quê? Não é verdade significa é mentira. Se é mentira que Neto é professor de matemática, significa o quê?
que é verdade que Neto não é professor de matemática. Então, estão vendo aqui a diferença? Quando você bota não é verdade, ó, que, e depois pede é verdade que, é a negação que ele está pedindo. Porque veja, ó, aqui tem Neto é professor de matemática, e aqui tem o quê? Neto não é professor de matemática. Isso é um exemplo para proposição simples. O mesmo se aplica para proposição composta. Então eu vou querer o quê? A negação de Joana gosta de filmes, que fica Joana. Qual a verdade? Que Joana gosta de filmes é o quê? Joana não gosta de filmes. Esse I a gente troca por ou, né, a negação. Jair gosta de pipoca doce, fica o quê? Jair não gosta de pipoca doce. Resolvido. Então a resposta seria o quê? Joana não gosta de filmes ou Jair não gosta de pipoca doce. Letra E. Bem direto. Só seguir regra que dá certo. Seja a sentença. Se Lúcia é médica, então Lucas é professor. Assinale a afirmativa que apresenta a sentença equivalente à sentença inicial. Então veja que aqui não está pedindo negação. Ele está dando uma sentença com sim, então, uma proposição. E ele quer uma sentença equivalente. Então aqui ele está pedindo a equivalência do sim, então. A equivalência do sim, então, tem várias. Mas a gente trabalha com duas principais. Como é que eu vou saber quem é quem, Neto? Pelas alternativas. Então, só escrevendo aqui, equivalências do sim, então. Equivalências da condicional. Da condicional. Tem duas principais. Vou colocar a primeira e a segunda. As duas principais. Tem mais, mas as que mais caem para o concurso são essas duas, que é o quê? Uma proposição condicional, P e Q, é equivalente ao quê? Vamos lá. Pode ser equivalente a tu negar a primeira parte, trocar o sim então por ou e manter a segunda. Que o povo decora muito como um famoso neuma. Negar ou manter. Negar, colocar o ou e manter. E a segunda é de sim então para sim então, que você repete o sim então, só que inverte as posições. O que vai para frente como não que e o p vai para trás como não p. Ou seja, o antecedente vai para o lugar do consequente e o consequente vai para o lugar do antecedente, só que ambos negando. Isso é o que chamamos de contrapositiva. A contrapositiva, para quem entende o sim então, é bem fácil de entender também, porque você pode ir partir da seguinte lógica. Por exemplo da contrapositiva. Se chover, então não jogo bola. Então veja o que vai acontecer. Se eu pegar esse não, eu mantiver o sim então aí, ó. O sim então. E inverter as posições, negando. Não jogo bola, vai lá para frente negando. Então não jogo bola fica jogo bola. Chover, vai lá para trás negando. Então fica não choveu. Veja se não faz sentido. Se chover, então não jogo bola. Se jogo bola, é porque não choveu. Essa é a lógica. Porque quando chove, eu não jogo bola. Se eu jogo bola, a certeza que eu tenho é que não choveu. Você pode aplicar essa frase e todas as outras vão dar certo. Isso é a contrapositiva. Se eu nasci em Recife, então eu sou pernambucano. Se eu não sou pernambucano, então eu não nasci em Recife. Se eu não sou pernambucano, eu não nasci em Recife. Não tem como.
Então, tudo se aplica. Então, como você vê as alternativas, todas estão com sim, então. Então, você vai ver se Lúcia, aqui o sim, então, ele não quer equivalência. Então, quem seria? Você vai manter o sim, então. Todas as alternativas estão com sim, então. Só que o Lucas é professor, vai para frente como o quê? Lucas não é professor. Veja na letra C, ó. Manteve o sim, então, beleza. Lucas é professor, ficou Lucas não é professor. Então, foi lá para frente negando. E Lúcia é médica, foi lá para trás negando. Lúcia não é médica. Tem que trocar as posições e negar. Foi o que aconteceu aqui na letra C. Então a resposta, letra C. Deu certo. Beleza? Aqui é a linguagem que eu prezo tanto, que é a linguagem simbólica. Ó. A proposição P condicional Q é equivalente a... Então você conhecer a linguagem simbólica. Ele quer saber a equivalência da condicional. E a gente viu agora que a condicional P condicional Q pode ser equivalente ao quê? Duas equivalências. As principais, né? A primeira é o neuma, que é negar a primeira parte, trocar o sim então por ou e manter a segunda. E a segunda é a contrapositiva, que é o negar voltando. Nas alternativas, o que tem é quem? É o neuma, letra B. Ó. Nega P, troca sim então por ou e coloca Q. Ó. Veja se não é, ó. Neuma. Ô Net, e a contrapositiva tem? Tem não. Ele colocou na letra A para te confundir, negando P e negando Q e mantendo a condicional. Mas observe que ele não inverteu. O P continuou no mesmo lugar. E a contrapositiva, o P vai lá para trás como não P e o Q vai lá para frente como não Q. Troca as posições. E na A não trocou. Então por isso que é a resposta letra B de bola. Agora, se ligar nesse sinalzinho, ó. Aqui, ó, tio, ó. A proposição, então aqui, ó, a proposição negação, então você lê isso como negação. Negação de P ou Q, essa é a proposição. Não é P ou Q não, é negação de P ou Q, porque esse tio antes dos parênteses se caracteriza como negação. É equivalente ao quê? Então é isso que ele está perguntando aqui. A negação de P ou Q é equivalente ao quê? Então ele quer a negação do ou. Minha gente, a negação do ou é igual ao quê? Negar o P fica não P. O Q nega também fica não Q. E o ou a gente troca por I. Então essa é a equivalência. Isso vai ser a equivalência a isso. Não P e não Q. Resposta essa que está na letra E. Então não confunda negação e equivalência, está totalmente interligado. Quando ele pergunta qual a negação da frase tal, nada mais, nada é que ele está perguntando qual é a equivalência da negação. A frase tal é a equivalência, a negação é equivalente ao quê? Então, ou fica omitido esse termo equivalente, ou ele fala. Então, quando ele falou a negação de P ou Q é equivalente, ele está pedindo a negação através de uma equivalência. Quando ele pede equivalência, ele não fala a palavra negação. A equivalência do sim, então não é a negação. Então tem que se ligar nisso. Por isso tem que fazer questões para ir pegando. A afirmação, se Pedro mente, então é segunda-feira. É logicamente equivalente. Então, mais uma vez, ó, logicamente equivalente. Então não está pedindo negação, está pedindo equivalência. Equivalência de sim, então, é o neuma que a gente usa geralmente e a contrapositiva. Qual vou usar, Neto? Aí você vai ver. Tem alternativa que tem ou e tem alternativa com sim, então. Qual vai ser? Eu vou testar com sim, então, porque tem 3 alternativas com sim, então, que é a B, C e E. Então, como é que ficaria a equivalência disso? Ia ficar se com a contrapositiva. É segunda-feira e ia lá para frente como não é segunda-feira. Né? Estou abreviando. Então, Pedro mente ia ficar o quê? Pedro não mente. Se não é segunda-feira, então Pedro não mente. Letra C, ó. É isso que está acontecendo. Se, então, não é segunda-feira, tá de boa aqui, ó. Pedro não mente. Realmente. Ô Neto, por que a D tá errada? Porque a D seria o neuma. Se fosse com neuma, ia ficar como? Trocava o sim, então, por ou.
a primeira parte, que é Pedro mente, negava, ia ficar Pedro não mente, né? Neuma. E a segunda manteria, Neuma mantém. Pedro não mente ou é segunda. Então, Pedro não mente ou é segunda. E aqui está Pedro mente ou é segunda. Então, o errado está no Pedro mente, que seria Pedro não mente. Detalhe, equivalência sempre pode ir como voltar. Se o sim então é equivalente a um ou, o ou é equivalente ao sim então, tá? Fica ligado nisso. Porque é a mesma regra. Nega a primeira parte e mantém a segunda. Só muda que você do sim então troca com ou e do ou troca com sim então, tá? Então vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta a negação da seguinte afirmação. Então ele quer a negação de quem? Do se então. Ô Neto, não tem se então aqui não. Tem tal. Ele omitiu, ó. Se o DNA encontrado for compatível e se as digitais forem as mesmas, então aqui, ó, oculto. O crime estará solucionado. Então ele quer a negação do se então. Não confunda com equivalência. Vamos lembrar aqui. Negação do se então é negação de P condicional Q. É equivalente ao quê? A você manter a primeira parte, P continua como P, nega a segunda e troca o sim então por I. Então a negação do sim então é conhecida como mané. O pessoal decora muito assim, né? Mantém e nega. Mantém a primeira parte e nega a segunda. Da mesma forma, se o sim então se nega com I, o I também se nega com sim então. Não precisa decorar duas regras. Eu vou escrever aqui. Como é a negação do I? Ô Neto, tu não falasse que a negação do I era com ou? É, mas se tiver uma alternativa que tu pegue o I, negue com ou e não tenha, tu vai testar com sim então. Como é a regra? Mantém, nega, que é mané, só que agora I troca por sim então. Então é uma regra só. Beleza? Então, ou seja, o DNA encontrado for compatível e as digitais forem as mesmas, você vai manter. Observe que esse se ele está sendo escrito duas vezes. Não é necessário. Pode escrever se o DNA encontrado for compatível e as digitais forem as mesmas, o crime estará solucionado. Então, o mantém a primeira parte. Toda a primeira parte é o quê? O mané. É o que vem antes do então. É isso aqui tudo. Então, ela vai manter. O DNA encontrado é compatível e as digitais são as mesmas. Está acontecendo aqui na letra A, ó. Manteve. Trocou o sim então por I. E nega a parte final, mané. O crime estará solucionado? O crime não foi solucionado ou não aqui. Então a resposta é a letra A. Aplicou o mané, mantém e nega. Beleza? A contrapositiva da proposição condicional. Se Felipe é honesto, então Gabriel não é pontual. Será dada por... Então teria que saber o que é contrapositivo. O que é contrapositiva? Da equivalência do se então, P condicional Q, uma das equivalências é a contrapositiva, que é o quê? O negar voltando. Não Q, não P, e mantém o se então. Então, a resposta vai ser a alternativa qual? Vamos ver. A letra E, veja a letra E. Manteve o sim então. O Gabriel não é pontual do consequente, foi lá para frente negando. Então, Gabriel não é pontual, ficou Gabriel é pontual. E o Felipe é honesto, foi lá para trás negando. Então, Felipe não é honesto. Então, a resposta ficou letra E. Então, teria que saber o que é contrapositiva. A contrapositiva é essa equivalência aqui, ó. De se então para se então. Se chama contrapositiva. Beleza? Mas como em todas as alternativas aí só tinha se então, você podia até presumir isso. 11. A negação da proposição composta condicional. Se o carro é novo, então está em boa condição de uso. Será dada por... Então,
Mais uma vez, negação de se então é o mané. Mantém a primeira parte, ou seja, fica o carro é novo, mantive. Troca o se então por i e nega a segunda, mantém e nega. Então, o carro é novo e está em boa condição de uso, fica não está em boa condição de uso. Resposta essa que está na letra, vamos ver, D, né? O carro é novo e não está em boa condição de uso. Letra D. Olha de novo aqui, ó. Se não é verdade que, aí ele dá aqui, ó. Se o carro é um Fiesta, então sua cor não é azul. É correto afirmar. Então, quando ele quer o correto afirmar, ele quer a verdade. Então, a gente já sabe que quando diz não é verdade que e quer a verdade e o correto, ele quer o quê? Ele quer a negação da proposição. Então, ele quer a negação disso tudo aqui que eu estou destacando aqui, ó, em verde, ó. Toda essa proposição aqui, né? Então, a negação do sim, então, é o quê? É o mané. Você mantém a primeira parte e o carro é um Fiesta, fica o carro é um Fiesta. Troca o sim então por i e nega a segunda parte. Mantém e nega. Sua cor não é azul, fica sua cor é azul. Porque a gente com o não, quando nega o não, tira o não. Então sua cor é azul. Então o carro é um Fiesta e sua cor é azul. Resposta é essa na letra A. O carro é um Fiesta e sua cor é azul. Muito cuidado para não confundir negação de si então com equivalência de si então. Muita gente confunde e acaba marcando errado. Então se liga nisso. Entendeu? Mas lembre-se, entender não significa saber fazer. Portanto, pratique. Um abraço, galera.